para todos nós. Quero agradecer o convite sempre tão afetuoso dos companheiros cataguases e justificar e me desculpar pelo desencontro de horário. Acredito que a Luzia deve ter falado 8, mas eu entendi 9, então na minha agendinha estava 9 horas. Eu poderia ter chegado mais cedo porque eu estava em Guarani, na casa da minha mãe. Então, me desculpar por esse desencontro de horário. Dizer que eu me sinto muito feliz de estar em Cataguases, onde a gente sabe que o Espiritismo é encarado com muita seriedade, onde se estuda Espiritismo de forma muito séria e se pratica Espiritismo respeitando os princípios rigorosos propostos por Allan Kardec. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou fazer uma explanação de mais ou menos 1 hora, depois daremos um intervalo para a hidratação, não é? E a seguir a gente volta com a participação de vocês, as perguntas. Podem aproveitar o intervalo para fazer as perguntas por escrito, ou se desejarem fazer também verbalmente, não tem nenhum problema para nós. Então, aqui de introdução, 3 comentários que me parecem ser importantes para a gente sintonizar bem com a ideia que nós vamos trabalhar aqui. O primeiro se refere à melhor escolha do termo. Tradicionalmente, nós temos empregado, ou vínhamos empregando, a expressão homossexualismo. Essa ideia do ismo remonta a um período da primeira metade do século XX, início da segunda metade, em que a homossexualidade era considerada doença, existia um CID, um Código Internacional de Doença. Em 1973, a Associação Americana de Psiquiatria e logo depois a Associação Americana de Psicologia procuraram rever o assunto e reverteram esses conceitos, de tal forma que desde 1973 a homossexualidade não é considerada doença, é considerada como uma variação normal da sexualidade. Assim sendo, não fazia sentido insistirmos num termo que tem um término em ismo, já que ismo tem 2 conotações, doença ou idealismo. Tabagismo, alcoolismo, espiritismo, materialismo, comunismo. Como a homossexualidade não é nem doença, nem tampouco um idealismo, não parece ser a melhor expressão. Então, o site Brasil Escola, que é um site muito respeitado na área de educação, propõe que quanto ao termo homossexualismo, cada vez mais em desuso, ele é incorreto, uma vez que o sufixo ismo sugere que essa orientação sexual é uma doença, o que não pode ser considerado verdade. Então, tecnicamente, o correto seria homossexualidade, ou como alguns querem, homoafetividade. Nós espíritas sabemos a importância das palavras. A palavra tem magnetismo, a palavra induz estados de espírito. Os espíritos sempre nos convidam a selecionarmos adequadamente as palavras que vamos usar. Porque nós podemos dizer a mesma coisa com termos diferentes, que induzam na mente daqueles que nos ouvem um estado de espírito superior, uma atitude mental mais elevada. Recentemente eu tive acesso a alguns diários que foram feitos na época do culto no lar que Chico fazia, junto da família de Joviano. E nesses cultos no lar, eventualmente Emmanuel se manifestava como orientações pessoais à família ou alguns recados para o Chico. E é curioso que sempre que André Luiz concluía uma obra, Emmanuel se comunicava e dizia ao Chico: agradecemos a Deus a nova obra do nosso irmão André e estamos aguardando da espiritualidade superior o título da obra para que possa então ser enviada para a editora. Os títulos dos livros de André Luiz não são da lavra de André Luiz, nem de Chico, nem da Federação, nem tampouco de Emmanuel. Vem das esferas superiores. Notem como os espíritos superiores dão importância à terminologia, a palavras, a conceitos. Portanto, nosso lar e a vida continua, os mensageiros no mundo maior, sexo e destino, são títulos que vieram de esferas bem acima da esfera de Emmanuel e da esfera de André Luiz. Um segundo comentário que me parece importante é o de diferenciar o que é uma orientação homossexual de comportamento homossexual. Quem adverte para isso é um companheiro nosso do Rio, o Gibson Bastos, que é um psicólogo espírita,
num livrinho muito interessante chamado Além do Rosa e do Azul. Então ele adverte que a gente tem que entender que há uma diferença, e talvez muitas vezes a ideia que nós fazemos, ou desenvolvemos algumas concepções equivocadas sobre esse assunto, está por não fazermos essa diferença. O que é uma orientação homossexual e o que é um comportamento homossexual. A gente tem aqui um conceito da doutora Carmita Ábido. Carmita é uma psiquiatra, livre-docente da USP, que dirige na USP um grupo de estudos de sexualidade e realizou no Brasil o mais importante estudo da sexualidade humana. Então ela explica o seguinte: orientação é definida como atração sexual exclusiva ou preferencial por pessoas do mesmo sexo. Então orientação é alguma coisa que é permanente, é um estado, é uma condição, que nós vamos ver já definida intraútero, que acompanha o indivíduo por toda a vida. Pode ser preferencial nos casos de bissexualidade, mas via de regra a homossexualidade ela é exclusiva mesmo, ou seja, o homossexual é homossexual e será homossexual a vida inteira. Diferente do comportamento. O comportamento é prática sexual com pessoas do mesmo gênero. Então são situações transitórias que podem desaparecer, que dependem de circunstâncias específicas, que não tem aquela conotação biológica definida como nós vamos ver. Indivíduos heterossexuais podem eventualmente viver uma prática homossexual em função de algumas situações específicas. Então aqui nós temos o Andrei Moreira. O Andrei Moreira é médico, presidente da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte. No livro também muito interessante, Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, o Andrei coloca algumas situações onde a homossexualidade pode ser transitória, ou seja, não é orientação, é comportamento. Na adolescência, por exemplo, ela pode surgir como uma fonte de experimentação sexual ou como uma busca pela identidade. Aquelas dificuldades que a gente sabe são muito comuns nesse período de vida, elas podem se acompanhar de experiências homossexuais, como uma pessoa querendo conhecer um pouco o próprio sexo, ou por timidez em se deparar com um relacionamento com outro sexo, ou na busca de uma experiência diferente, ou na busca da própria identidade. Então pode-se ter práticas homossexuais na adolescência que vão desaparecer com o tempo. Não configura a orientação homossexual, é comportamento. Uma segunda condição que o Andrei cita, situacional. Uma homossexualidade, às vezes, em presídios, em manicômios, em guerra. Eu trabalhei com medicina em clínica psiquiátrica, como clínico. Frequentemente a gente via indivíduos, homens casados, com filhos, e que não tinham uma orientação homossexual, mas detidos numa situação patológica, eles faziam uma relação homoafetiva simplesmente pela falta da possibilidade de fazer a outra. Então liberava a sua libido daquela forma, porque era a única que eles encontravam. Não eram homossexuais. Em presídios e períodos de guerra é muito comum a prática homossexual. Não é a orientação homossexual, como nós vamos examinar aqui. Como transtorno psiquiátrico. Algumas esquizofrenias se acompanham de certos delírios, e esses delírios podem ser delírios homoafetivos. Durante o quadro de loucura, o indivíduo passa a se achar que ele é uma personalidade do outro gênero e passa a se comportar como um homossexual. Tratada a doença, revertido o quadro, o processo desaparece. Então não é a orientação homossexual, é um comportamento transitório decorrente de uma patologia. Ou em casos de compulsões sexuais, indivíduos viciados em sexo, chamados de sexólatras, os sexomaníacos, isso é passível de tratamento, é uma doença. Da mesma forma que a compulsão pelo álcool, a compulsão pela droga, existe a compulsão pelo sexo. Alguns indivíduos com compulsão sexual buscam as relações homossexuais apenas para ter mais prazer. Não é que eles tenham essa orientação, eles fazem a relação homo, a relação hétero, na busca de prazer que eles fazem, sem que necessariamente sejam homossexuais. O que nós vamos debater com vocês aqui é a orientação homossexual. O estudo do comportamento homossexual, ele demanda uma questão psicológica, conhecimentos específicos, e que foge à minha alçada, e eu não teria nem como abordar isso com vocês por falta de conhecimento e de experiência prática. Teria que ser um campo no estudo da psicologia profundo. Poucos psicólogos
conhecem isso, poucos psicólogos trabalham com isso. Então é um tema complexo e difícil para a gente examinar. Então o que nós vamos examinar com vocês é a orientação homossexual, uma condição definida, permanente, e que nós vamos tentar entender a sua explicação. E a terceira questão que eu acho importante, à guisa de introdução, é o desafio em examinarmos esse tema. Porque a homossexualidade sempre foi tabu no movimento espírita. Nós tínhamos dificuldade de abordar, muitos autores preferiam se esquivar quando convidados a falar do assunto. Muitos falavam e depois se arrependiam do que falavam, e tinham que rever o que havia sido dito. Por que nós tínhamos tantas dificuldades assim? Eu acredito que isso se deve à falta de uma fundamentação científica que nos desse uma base para trabalhar em cima dela. Kardec insistia muito disso: o Espiritismo acompanha a ciência dá um passo, o Espiritismo dá outro, porque nós dependemos muitas vezes, para desenvolver as nossas reflexões, de alguns conceitos que têm que ser definidos por áreas que não são espíritas, porque são conceitos que importam a materialidade, a corporeidade. Eu acho que a dificuldade que a gente sempre teve em estudar a homossexualidade é porque a ciência nunca se posicionou adequadamente a respeito disso. Tanto que era doença, depois deixou de ser doença. Se pegarmos, por exemplo, os conceitos de Freud, de que o homossexual era resultado de uma mãe possessiva e de um pai frágil, situações totalmente superáveis e sem sentido, sem base científica, e que vinham da ideia, pensamento de Freud. Freud foi um grande pensador, mas nunca foi um cientista, nunca pesquisou coisa alguma. Ele tirava suas conclusões dos seus pacientes. Não é ciência. Ciência tem que ser experimentado, tem que testar. Ele nunca fez isso. Então essas ideias confundiam o pensamento da gente, e a gente achava que a homossexualidade era erro de caráter, erro de educação, pouca vergonha. E isso norteou o pensamento de várias gerações. E eu acho que é por isso que a gente tinha dificuldade de abordar isso no nosso movimento espírita. Acrescendo a isso, que alguns autores importantes do século passado tinham esse viés da homossexualidade como um desvio patológico. Dois grandes nomes do movimento espírita, Herculano Pires e o Dr. Jorge Andréa, pessoas que a gente admira profundamente, foram responsáveis pelo desenvolvimento fantástico do pensamento espírita, embarcaram na canoa furada dos conceitos equivocados da ciência da época. Jorge André chegava a dizer que a homossexualidade é doença e que o tratamento é a abstenção sexual. O Herculano chegou a dizer que todo homossexual era obsediado, está escrito. Mas eles diziam isso em consonância com o que a ciência da época dizia. Eles eram pessoas muito cultas, eruditas, bem informadas. E uma geração de espíritas, na qual eu me incluo, embarcamos nessa canoa. Na canoa furada da homossexualidade como obsessão, como doença, como algo a ser tratado, e o tratamento é a abstinência sexual. Eu escrevi artigos sobre isso, eu fiz estudos sobre isso, do qual eu me envergonho. E hoje a gente está tentando reparar, apresentando uma ideia diferente. Por quê? Porque agora nós temos isso que Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Kardec se refere aqui ao cristianismo e ao espiritismo, mas a ideia prevalece. Nós tínhamos que dar tempo à ciência para apresentar um posicionamento a respeito da condição, para que a partir disso nós pudéssemos introduzir a sonda da investigação espírita. E aí sim, trabalhar ciência e espiritismo, nós poderíamos chegar a um consenso. Eu acredito que hoje a ideia está bem arranjada. É claro que não foi dita a última palavra. Nada, em termos de espiritismo, foi dita a última palavra. O pensamento espírita está em construção. Mas alguma coisa a gente já tem de sólido. Então a gente obrigatoriamente tem que começar para tentar entender o que hoje a ciência, principalmente a neurociência, está falando a respeito da origem, da causa, do mecanismo da homossexualidade. Então vamos lá. Suzana Herculano Russell é uma neurocientista importante da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coautora do livro 100 bilhões de neurônios, que é o livro adotado nas faculdades de medicina do Brasil. Olha o que ela diz. Toda a neurociência aponta
para uma determinação biológica da preferência sexual e precoce, ainda no útero. Que padres e políticos esperneiem à vontade, mas não há qualquer evidência de que o ambiente social influencie a preferência sexual humana. Notem que o pensamento da Susana é um pensamento radical e biológico. A homossexualidade é algo definido ainda intraútero, ou seja, já se nasce homo como se nasce hétero. E que não há nenhuma evidência científica de que ambiente social, cultura, família sejam geradores da homossexualidade. É claro, minha gente, que nós espíritas sabemos. Criação, família, amigos, cultura, ambiente tem um papel extraordinário na estruturação da nossa personalidade. No que se refere à sexualidade do seu comportamento, na ética que acompanha a homossexualidade, é claro que a criação tem um papel notável. Ela não está falando disso. Ela não está falando de ética relacionada ao sexo. Ela está falando da condição em si mesmo. Sentir-se atraído sexualmente por uma pessoa do mesmo sexo. A neurociência está mostrando que isso não é criado, não é resultado de educação, nem do meio, nem alguém se torna, nem ninguém escolhe, nem ninguém faz a opção. Isso é definido biologicamente. E ela aqui provoca padres e políticos. Provoca os políticos porque eles continuam na contramão no sentido de criar leis que possam combater de uma forma mais eficaz a homofobia. Nós vamos ver que o Brasil é um dos países mais homofóbicos do mundo e a gente não nota um interesse político no sentido de investir num combate mais ostensivo a essa prática. E provoca os padres, porque a religião também encontra-se na contramão do processo de inclusão do homoafetivo. As religiões evangélicas, a gente nem se reporta a elas, porque sabemos do seu fundamentalismo. Mas a religião católica, nós já esperávamos um posicionamento melhor e ainda não há. O próprio Padre Francisco, uma criatura extraordinária, não teve ainda ambiente ou iniciativa para tomar um posicionamento mais firme no sentido de acolher o homossexual da forma como ele quer ser acolhido. Porque essa história eu te aceito, desde que isso não é aceitar, isso não é acolher. O acolhimento tem que ser radical, integral, sem condicionamentos. Se eu exijo mudanças, então eu estou aceitando você como você é. O problema das religiões tradicionais cristãs remete à origem do cristianismo. Em Levítico, no Velho Testamento, há uma citação em que diz assim: homem que se deitar com outro homem merece a morte. Uma questão contundente, como é contundente o Velho Testamento. Curiosamente, no Velho Testamento não há referência à homossexualidade feminina, apenas à homossexualidade masculina. Mas Paulo, que foi o criador do cristianismo, que foi o implantador do cristianismo e que tinha uma fixação muito importante no farisaísmo da época, foi um grande doutor da lei. Paulo, apesar de ser uma alma extraordinária, e devemos a Paulo estarmos hoje aqui conversando, Paulo se deixou envolver por essas ideias que eram muito fortes na cultura judaica. E Paulo, então, em Coríntios, e principalmente em Romanos, ele vai reproduzir esse pensamento do Velho Testamento e vai dizer: homem que se deitar com outro homem, ou mulher que se deitar com outra mulher, não verão o reino dos céus. Paulo, então, vai além do posicionamento do Velho Testamento e inclui também a homossexualidade feminina, que até então não se reportava a ela ao Velho Testamento. A gente acredita que vem de Paulo, então, essa questão que permeia toda a história do cristianismo. De tal forma que Tomás de Aquino, uma das maiores figuras do pensamento católico no século XIII, chegou a dizer o seguinte: a homossexualidade é pior do que o estupro. Porque o estupro é um crime contra os homens. A homossexualidade é um crime contra Deus. Tomás de Aquino, no século XIII, emitiu uma ideia como essa.
Então, quando a gente vê a dificuldade dos padres e pastores em lidar com isso, a gente até entende, não aceita, mas até entende, porque é um pensamento que vem permeando toda a igreja, quando na verdade deveriam se reportar a Jesus. Porque não há uma só passagem no Evangelho em que Jesus exclui alguém por qualquer motivo. A mensagem cristã é acolhedora por excelência. Ela é inclusiva, é tolerante, é amorosa. Acreditam alguns historiadores que Jesus teve a oportunidade de se deparar com um caso de homossexualidade, um casal homossexual. Alguns historiadores, e Feiberg reproduz isso no livro que ele fala sobre Jesus, mas há outros autores também que estudam teologia, é a passagem da cura do servo do centurião em Cafarnaum. Se a gente se lembrar, Jesus chega na entrada da cidade e se aproxima um centurião, parece que era muito bem quisto na comunidade. Ele chefiava um destacamento naquela cidade. E o centurião então pede a Jesus que cure o seu servo, que está em casa, paralítico e com muitas dores. Devia ser reumatismo, né? Porque paralítico com dores, devia estar com artrite, né? E Jesus demonstra o interesse de ir então à casa dele para ver o servo. Curiosamente, ele diz assim: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá à minha casa. Mas se o Senhor quiser, o seu simples desejo curará meu servo. Dizem que Jesus faz um comentário das poucas vezes em que Jesus elogiou alguém. Jesus, segundo o texto, teria dito: nunca vi em Israel tamanha fé. Volta e diz: vai, teu servo está curado. No original grego, a palavra que foi traduzida como servo é a palavra pais. Pais, segundo esses historiadores, era uma palavra usada para o indivíduo mais jovem de uma relação homossexual. Então os historiadores acreditam que o centurião vivia uma relação homoafetiva estável com um rapaz mais jovem, e daí a expressão pais, que poderia inclusive justificar, primeiro, o apreço dele para o servo, e segundo, o fato de não desejar que Jesus fosse à sua casa, talvez por uma homofobia internalizada ou por uma homofobia explícita. Ele devia achar-se incapaz de receber o mestre, já que ele fazia alguma coisa que os judeus julgavam pecaminosa, embora entre os romanos e os gregos nunca fosse pecaminoso, mas entre os judeus era. Então a coisa é interessante e pode ser que tenha sido assim, embora são apenas hipóteses. Seguindo aqui com outro pensamento da doutora Suzana: a atração pelo mesmo sexo e a sensação de ter nascido do sexo errado não podem mais ser consideradas aberrações psicológicas ou frutos da criação errada pela família, escola ou sociedade em geral. São biologia pura. Com quanta frequência eu recebi em atendimento fraterno mães que nos procuravam e diziam: onde eu errei? Onde nós erramos? O que nós deveríamos ter feito para que a nossa filha ou nosso filho não tivesse esse comportamento? Nunca erraram. Não tem nada a ver com criação, nada a ver com educação, nada a ver com escola, nada a ver com pressão social. É uma condição que é definida biologicamente, que está impressa no cérebro, como nós vamos ver. Qual é a base científica que norteia o pensamento da Suzana, que é o pensamento dos neurocientistas? Quais as evidências que nós temos de que a homossexualidade é biologia definida intraútero, que não tem nada a ver com criação, com cultura e com ambiente? Vamos ver algumas. Esse cidadão, Bruni Bragemil, é um biólogo canadense, há mais de 30 anos estuda a homossexualidade em animais. Ele publicou um trabalho que se tornou célebre, em que ele mostra que no campo da zoologia, a homossexualidade não é exclusiva dos humanos, pois foi identificada em 450 espécies animais, principalmente aves e mamíferos. 10% dos carneiros machos são atraídos sexualmente por carneiros machos.
E quando se estuda o cérebro desses carneiros, uma região do hipotálamo, essa região desse cérebro deles é muito parecida com o cérebro de um carneiro fêmea. E alguém vai dizer que a mãe carneira, que não soube educar o filhinho carneiro e ele ficou gay, a gente tem que começar a mudar tudo que a gente entende de reino animal. Então, a presença da homossexualidade entre animais derruba um pouco, minha gente, aquele conceito de que a homossexualidade não é natural. E vem de Paulo. O que é uma coisa natural? Natural é aquilo que o homem encontra na natureza, que não é resultado da ação humana. Natural aqui se contrapõe à cultura ou civilização. Cultura ou civilização é aquilo que o homem faz. Natural, aquilo que ele encontra pronto. Não foi o homem que fez com que todos esses animais se tornassem homossexuais. Portanto, dizer que a homossexualidade não é natural é um equívoco. Ela é natural, está na natureza, é encontrada na natureza. Ela não é criação do homem, pois já existe nos animais. Nos carneiros machos, bem estudado, 10% deles. Frederic Whitman, esse é um sociólogo que estudou a homossexualidade em vários continentes, vários países, entrevistando centenas de homossexuais. Seus trabalhos publicados em 1994 dizem o seguinte: a homossexualidade é universal, surgindo em todas as sociedades. A porcentagem parece ser a mesma, em torno de 5%. Quando a gente diz que um traço humano tem a mesma prevalência em todas as sociedades, a gente está querendo dizer que aquilo não é cultural, aquilo não é resultado da sociedade. Porque um traço humano que é resultado da cultura e da sociedade, ele não é o mesmo, não tem a mesma frequência nas diferentes regiões do mundo. Deu para entender? Quando se estuda um traço humano e ele aparece igualmente em todas as regiões do mundo, significa que ele é biológico. Porque os traços culturais, frutos da criação, eles vão diferir nas diferentes países. A homossexualidade, ela existe em igual prevalência em todos os países do mundo. Embora alguns estudiosos fundamentalistas acham que não. Quando o presidente do Irã esteve na ONU fazendo um discurso, e fizeram algumas questões para ele, uma das questões foi com relação à homossexualidade. E o presidente do Irã disse que no Irã não há homossexuais. Imediatamente as redes sociais, iranianos homossexuais do mundo inteiro se manifestaram dizendo: ah, e a gente aqui? Ou seja, ele cometeu um tremendo equívoco fundamentado num preconceito. Existem homossexuais em todos os países. O que às vezes pode mudar é a manifestação da homossexualidade. É o que o Whitman diz aqui, olha só. As normas sociais nem impedem, nem facilitam o surgimento da orientação. É 5%. A repressão apenas reduz o manifestar-se de uma orientação sexual, não a sua existência. É óbvio. Países como Suécia, Suíça, Holanda, Dinamarca, parece que tem mais homossexual. Por quê? Porque lá eles assumem. Os casais desfilam, os casais andam de mão dada, as mulheres saem abraçadas, o casamento é regulamentado. É óbvio. Porque se um homossexual fizer isso no Irã, ele vai preso. Se fizer isso no Afeganistão, corta a cabeça. Então, o manifestar-se da homossexualidade, sim, vai depender da cultura, vai depender da sociedade, mas a existência dela, não. Simon Levi, esse é um neurocientista inglês, ele estudou o cérebro de cadáveres de hétero e homossexuais. Ele observou o seguinte: estudou 41 indivíduos. Ele identificou uma diferença no núcleo intersticial do hipotálamo anterior 3. Essa é uma região do hipotálamo, um conjunto de neurônios. O hipotálamo é importante, dentre outras coisas, para a libido, a função sexual. Nessa região do hipotálamo, chamado MIH3, é diferente entre os heterossexuais masculinos e os heterossexuais femininos. Essa região no homossexual masculino é muito mais parecida com essa região nas heterossexuais femininas, nas mulheres, do que nos heteromasculinos, sinalizando que talvez seja essa área do cérebro
que responde pela orientação homo ou heterossexual. Esse autor, Dick François, é um neurobiólogo holandês. Esse artigo dele hoje é citado em revistas do mundo inteiro, é de 2007. Ele confirma os estudos do Levy. O cérebro de homossexuais masculinos apresenta exatamente o mesmo padrão biológico do cérebro de mulheres heterossexuais. Paralelamente, o cérebro de homossexuais femininas apresenta exatamente o mesmo padrão biológico do cérebro de homens heterossexuais. Quando falam em cérebro aqui, eles não estão se referindo ao cérebro no seu todo. É uma região do hipotálamo. É aquela região do hipotálamo que determina a orientação. Porque os homossexuais, no restante da maneira de pensar, pensam como se fossem do mesmo gênero. O homossexual masculino, ele não quer ser mulher. Ele não pensa como mulher. Ele tem apenas um desejo direcionado para o mesmo sexo. A homossexual feminina, ela não quer ser homem. Ela é delicada, ela tem os mesmos gostos das mulheres. Só que ela sente atração sexual. Quando muda tudo, a gente não está mais falando de homossexualidade. Estamos falando de transexualidade. Aí o cérebro todo é diferente. E aí gera situações de mudança de sexo, essa coisa toda. É outra história. Aqui é só a região responsável pela orientação sexual. O que é que faria para a ciência com que esses indivíduos tivessem um cérebro com uma orientação direcionada para o mesmo gênero? O mesmo autor, Dick François, esse holandês, ele vai tentar explicar o que pode estar acontecendo, essa é a hipótese da biologia. E o que vai determinar biologicamente a orientação sexual é a exposição do hipotálamo fetal aos níveis do hormônio testosterona. Alterações nos níveis de testosterona que ocorrerem na fase intraútero irão determinar alterações morfológicas e funcionais do hipotálamo, as quais irão predispor o recém-nascido a uma determinada orientação sexual. Vamos tentar entender isso. A mulher tem dois cromossomos X, o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. No início da gravidez, nas primeiras semanas, o cromossomo Y passa a funcionar e induz a síntese de um hormônio chamado testosterona. Esse hormônio, no início da gravidez, vai atuar sobre células que vão formar a genitália. E como ele é Y, testosterona é um hormônio masculino, ele vai atuar sobre aquelas células e vai desenvolver um garoto. Vai surgir testículo, pênis, etc. No final da gravidez, esse mesmo hormônio vai atuar no cérebro, construindo ali um cérebro, masculino ou feminino. Ou seja, a gente começa na gravidez definindo a morfologia e no final vai ser definida a psicologia. Se não tiver o cromossomo Y, não vai ter testosterona. Mulher é poderosa, mulher manda, segue como mulher. As células serão mulheres, se não tiver testosterona. E aí vai desenvolver ovário, útero, vagina. No final da gravidez, tem testosterona? Essa cabeça vai ser de homem. Não tem testosterona? Essa cabeça vai ser de mulher. O que eles acham que acontece é uma discrepância hormonal do início da gravidez no final da gravidez. Então ele é homem, tem cromossomo Y, fabricou testosterona, desenvolveu a sexualidade masculina. Mas lá no final da gravidez, na hora dessa testosterona agir no cérebro, ela tem uma queda no seu nível sanguíneo. E não vai ter testosterona para fazer um cérebro de homem, no que se refere à orientação sexual. E aí o núcleo hipotalâmico, na falta da testosterona, desenvolve um desejo de mulher. Ou o contrário, não tem cromossomo Y, não vai ter testosterona. As genitálias se desenvolvem como mulher. Lá no final da gravidez aparece uma testosterona. E essa testosterona vai agir naquele cérebro, fazendo com que a cabeça seja de homem. Essa é hoje a explicação neurocientífica. É isso o que eles entendem. Será que na nossa doutrina espírita nós temos alguma referência que reforça essas ideias?
de homossexualidade definida intraútero, biológica, fisiológica. Aí é que é o mais duro, porque nós já tínhamos isso, mas não tínhamos olhos para ver. Jesus era danado com isso. Tem que ter olhos para ver. Nós líamos, passava batido. Olhem só o que Emmanuel disse, porque o Espiritismo parece confirmar a ciência. Olha o que Emmanuel disse por volta de 1980. Isso está no livro Lições de Sabedoria. Esse livro, para quem não sabe, está disponível em PDFs. São todas as entrevistas que o Chico deu na Folha Espírita de São Paulo, mais de 20 anos. Todas as entrevistas que o Chico deu nessa revista foram compiladas em esse livro Lições de Sabedoria, que é de uma riqueza fabulosa. Nesse livro é perguntado a Emmanuel sobre a homossexualidade. Olha o que ele diz: em minhas noções de dignidade do espírito, não consigo entender por que razão esse ou aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou fisiológicas diferentes da maioria. Mais tácito do que isso? Trazido do berço. 1980 e poucos, Emmanuel já dizia isso. Já vem pronto. Ninguém escolhe ser. Desde que entende por gente, já sabe o que é. Trazido do berço. Mas nós temos uma referência mais recente da Joana de Ângeles, em um livro chamado Encontros com a Paz e a Saúde. Esse livro é de 2007, se eu não me engano. O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, podendo também ser considerado como uma certa predisposição fisiológica da função do cérebro, da função do corpo. Então, duas referências importantes, Chico de Valdo, Emmanuel e Joana, vêm ratificar o conceito espírita de que parece que a coisa é biológica mesmo. Mas a ciência para aí. O problema na testosterona, quando não tem, aparece, quando não era para ter, surge. Por que isso acontece? A biologia vai até o ponto onde o materialismo a leva. Não sabemos. Acaso, aleatoriedade, causa não definida. Mas nós espíritas, detentores do conhecimento da existência e sobrevivência da alma, da sua interferência na formação do próprio corpo, podemos até ver que alguma coisa espiritual se deu ali. Porque o espírito é senhor da genética. O espírito monta o seu corpo, constrói o seu cérebro a partir das suas necessidades, dos seus interesses, das suas culpas. Então alguma coisa espiritual deve acontecer nesse momento, quando do desenvolvimento fetal, para gerar essa dicotomia, testosterona de mais ou testosterona de menos. Vamos então tentar entender o que o Espiritismo vai nos dizer, que pode estar na causa dessa alteração biológica, já que parece que não há dúvida de que ela existe. Eu trouxe aqui um texto da Revista Espírita, de janeiro de 1866, que é o texto onde Kardec aborda isso de uma forma mais importante. O Livro dos Espíritos, naquelas questões de 200 a 202, ele aborda, mas não fala da inversão sexual. O único momento que Kardec fala de inversão sexual é nesse texto. O texto do artigo é curioso. As mulheres têm alma. Ele começa dizendo que tem alma sim, mas não é isso que importa. E ele vai entrar então numa série de questões relacionadas à sexualidade. Vamos ver o que Kardec escreveu lá. 1. Os espíritos não têm sexo, pois o sexo só existe no organismo. Os espíritos não se reproduzindo uns pelos outros, os sexos seriam inúteis no mundo espiritual. Alguns companheiros respeitáveis, amorosos, têm advogado a tese de uma reencarnação no mundo dos espíritos, como se um espírito feminino pudesse ficar grávido e nascer um espíritozinho por ele. A gente vê que Allan Kardec refuta veementemente essa ideia. Eu já refutava aquela época. Os espíritos não se reproduzem uns pelos outros. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criação de Deus. Portanto, não
faz sentido se pensar em sexo no mundo espiritual. A seguir, os espíritos se encarnam nos diferentes sexos a fim de cumprir os deveres de cada uma dessas posições e delas suportar as provas. É claro que a coisa está mudando, não é? Hoje a gente vê mulher presidente da República, motorista de ônibus, a gente vê homem que é do lar, tem um casal de amigos, ela trabalha no Banco do Brasil, ele cuida do lar, estão muito bem, criaram os filhos. Mas isso aqui, minha gente, é uma mudança recente, não era assim. As funções relacionadas ao gênero masculino eram bem definidas. As funções relacionadas ao feminino eram bem definidas. Então o espírito, ao reencarnar como homem, ele tinha a possibilidade de desenvolver de uma forma bem ostensiva determinados traços de personalidade, não é isso? Valentia, certos tipos de inteligência, espírito de liderança. E o espírito, quando reencarnado como mulher, era levado a desenvolver a doçura, a paciência, não é isso? A amabilidade. É claro que hoje a gente nem pode falar isso, porque a gente vai ser preso pelo movimento sexista, não é? E a gente respeita muito, é claro que os direitos e as oportunidades têm que ser as mesmas. A coisa está mudando. E eu acho que mudou talvez mais da geração do meu pai para mim. Eu não me lembro do meu pai entrar na cozinha para fazer um café ou lavar uma xícara. Começou a fazer isso depois. Meu pai não trocava fralda de criança. Era assim, não é? O homem cumpria o seu dever de trabalhar às 8 horas, provia a família financeiramente, chegava em casa, punha o pijama, ia ver televisão, ler ou dormir. E a mulher se virava. Da geração do meu pai para mim mudou. Ai de mim se não lavar a cozinha da janta. E tive 2 hérnias de disco tocando fralda de criança. Mas não era assim. Então a necessidade do espírito reencarnar durante um tempo no gênero masculino e reencarnar em outro tempo no gênero feminino era necessário o desenvolvimento das suas habilidades. É isso que Kardec está dizendo aqui. O espírito encarnado, sofrendo a influência do organismo, seu caráter se modifica segundo as circunstâncias e se dobra às necessidades e aos cuidados que lhe impõe esse mesmo organismo. O espírito reencarnando como homem, vivendo como homem, desfrutando do hormônio testosterona, desenvolvendo atividades masculinas, esse espírito passa a desenvolver uma psicologia masculina, que ele não tem. O espírito é assexuado, ele não tem polaridades, passa a desenvolver no contato com a matéria. Se o indivíduo vive aí 20 encarnações como homem, esse espírito passa a pensar como homem. Desencarnado, ele é homem, plasma pelo espírito masculino, e continuará pensando como homem, porque o psiquismo dele reflete essas experiências no gênero masculino. Da mesma forma, um espírito que reencarnou milênios como mulher, sempre que ele desencarna, ele é mulher. O psiquismo dele é de mulher, porque ele foi desenvolvendo uma crença, a crença que é a força psicológica do acreditar ser. E a gente pende com o espiritismo, a gente é o que pensa assim. Essa influência não se apaga imediatamente depois da destruição do envoltório material. Do mesmo modo que não se perdem instantaneamente os gostos e hábitos terrestres. Tem colega do movimento espírita que diz assim: espírito precisa comer. O espírito tem muita fome, precisa comer, não precisa. A questão é uma questão psíquica, de resíduo psicológico que ele leva. Passou uma encarnação aqui com o hipotálamo pedindo comida, fome, comida, fome. Ele adestrou a mente para isso. Ao desencarnar, ele vai ter fome, ele vai ter sede, ele vai ter sono. É um reflexo psicológico da vida corpórea. Kardec se refere à questão da fome dos espíritos na revista Espírita. Quando um padre escreve uma carta para Kardec dizendo que teve uma visão e que viu um espírito que pedia muita comida e que o espírito estava morrendo de fome. Aí Kardec explica: na verdade esse espírito ainda não se libertou mentalmente das sensações da matéria, porque espírito não precisa comer, portanto não precisa ter fome. Mas lá em nosso lar, André Luiz dá sopinha, caldinho e frutas, em nome da caridade. Como é que você vai desfixar na cabeça de um espírito que desencarnou há anos, há poucos anos,
uma ideia tão arraigada como essa. Não adianta dizer para ele, você não precisa comer, meu filho, você já morreu, o seu corpo não precisa disso. Pelo Espírito se nutre do nitrogênio do ar, se nutre do fluido cósmico universal. Ele não acredita. Então, em nome da caridade, dá um caldinho. Tanto é assim, que lá em nosso lar, André Luiz conta, determinados espíritos ligados aos ministérios, mais ligados à intelectualidade, começaram a criar caso quando foi proibida a carne na colônia. Vocês vão se lembrar. O governador tentou de todo jeito esclarecer esses espíritos, de que eles não precisavam de carne, e eles insistindo que precisavam. Então o governador, para provar que eles não precisavam, não só de carne, como de qualquer alimento, suspendeu todo o alimento da colônia por 6 meses. Nenhum deles morreu. Não aconteceu nada. Porque a questão é fixação mental. Então o espírito reencarnando como homem, mentalmente ele vira homem, transitoriamente ele vira homem, no psiquismo. Pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências do mesmo sexo, o que faz que durante muito tempo possa conservar no estado de espírito o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização, que a influência da matéria se apaga completamente. Isso vai desaparecer com o tempo. Quando a gente chegar lá nas fases finais do processo encarnatório, isso vai se fundir numa bissexualidade tranquila e a gente não vai ter mais essas tendências. É o yin e yang da filosofia hindu e que Jung trabalhou tanto. Vamos fundir potencial masculino e feminino lá para frente. Aí entra na onde nós queremos. Mudando de sexo, poderá o espírito em sua nova encarnação conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerente ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias aparentes notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Kardec era tão sensacional que ele colocou aqui anomalias aparentes. Aparenta ser anomalia, parece ser patológico, parece, só parece, mas não tem nada de patológico, não tem nada de anômalo, uma situação explicável, plenamente explicável. Então nós temos uma situação de um espírito que vem reencarnando como mulher há milênios, por um motivo ou outro vai reencarnar como homem, a sua psicologia é de mulher, mas ele bate num corpo XX, vai desenvolver genitália, é a mulher, mas a cabeça é de homem. Então possivelmente esse psiquismo de homem, ligado ali ao embrião e o feto em formação, é que vai ser responsável pela distonia de nível de testosterona, que vai fazer com que o cérebro caminhe para uma ou outra orientação. Então é o espírito ali, com uma psicologia que não se identifica com a sua morfologia, que responde pelas alterações biológicas. A biologia explica a homossexualidade e o espiritismo explica como ela se dá. Essa ideia parece ser prevalente em toda a literatura através do Chico. Eu não trouxe para não esticar, mas Emmanuel, André Luiz, Joana Pelodivaldo, a ideia de que a causa da homossexualidade, do ponto de vista espírita, é a troca de sexo. Eu trouxe aqui Hernani Guimarães Andrade, que é um autor encarnado, foi o maior cientista do espiritismo do Brasil. Ele diz assim: a leitura de diversas obras versando sobre a reencarnação e suas pesquisas científicas consolidou ainda mais a nossa crença de que talvez a reencarnação fosse uma das causas da homossexualidade, se não a única. Se não a única. Então Hernani pesquisou reencarnação, pessoas que se lembravam de existências anteriores, afirma, seguindo a linha kardeciana, de que é a troca de sexo que responde pela homossexualidade. Um outro autor que segue a linha do Hernani, Ian Stevenson, da Universidade Duke, na Carolina do Norte, já desencarnado, foi o maior pesquisador de reencarnação do mundo. Ele tinha mais de 1000 casos documentados de indivíduos que se lembravam da última encarnação.
e pesquisou de forma aprofundada esse tema. Quando ele veio ao Brasil, na década de 90, fizeram uma entrevista com ele, e ele deu a seguinte resposta. Pergunta: qual a porcentagem de casos que sugerem troca de sexo assinalada em sua coleção de casos? 5%. 5% nos remota aqui a prevalência do sociólogo quando estudou a homossexualidade. Eles perguntaram para ele isso aqui. Dos casos que você estuda, quantos disseram, hoje eu sou homem nessa, mas fui mulher na outra? Quantos disseram, não, hoje eu sou mulher, mas eu fui homem na outra? 5%. Que bate exatamente com a prevalência de homossexualidade. E quando perguntar, acha que existe correlação entre homossexualidade e troca de sexo? Sim. Sim. Por que o espírito se dispõe a efetuar essa troca de sexo? Sabendo do risco de uma condição de homossexualidade, com todos os preconceitos que ainda existem na sociedade. O que poderia levar esse espírito a fazer a escolha ou não ser levado por terceiros a uma encarnação desse jazz? Em Sexo e Destino, onde André Luiz aborda essa questão de uma forma muito rica, ele vai dizer assim: inúmeros espíritos reencarnam em condições irreversíveis, seja no domínio de lides expiatórias ou em obediência a tarefas específicas. Todo o didatismo do André Luiz se mostra aqui. Então ele apresenta duas situações. Espíritos são levados a reencarnar num corpo que não se identifica com a sua psicologia por lides expiatórias. É a homossexualidade expiatória, relacionada a erros e equívocos do passado. Ela existe. Mas nem todos os casos de homossexualidade são expiatórios, porque ele vai dizer que há situações em que o indivíduo reencarna atendendo a tarefas específicas, necessidades de crescimento, objetivos próprios daquela encarnação. Seria a melhor situação para ele naquele momento. Então aqui a gente começa a tirar a ideia de que a homossexualidade é sempre expiação. Não é, embora possa ser também. Emmanuel, no livro Na Era do Espírito, se refere à homossexualidade, a lides expiatórias. Olha o que ele diz: todas as lesões afetivas que tenhamos imposto a alguém repercutem sobre nós, criando lesões consequentes e análogas em nosso campo espiritual. Outro perseguiu criaturas irmãs do sexo oposto, mergulhando-as em desespero e delinquência, e terá voltado à terra em condições invertidas. Emmanuel tece muitos comentários sobre a lei do amor e os defraudadores da lei do amor. Ele diz que a lei de Deus pune também os contraventores do afeto. Indivíduos que usaram a sua sexualidade e o seu afeto para destruir lares, comprometer os costumes, ferir corações afins, desrespeitar compromissos previamente estabelecidos, pode gerar em si mesmo uma zona de remorso, uma vibração doentia que o levará a se inserir em processo educativo, para libertar da consciência as culpas criadas por ele mesmo. Então a gente pode ter situações de espíritos reencarnados em posições invertidas, sim, como um convite da lei à educação da afetividade. Em Vida e Sexo, Emmanuel volta ao tema. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas, com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico, em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino, com idênticos fins. Uma prisão no sentido de que o corpo não se identifica com a sua psicologia, nesse sentido. Então nós temos aqui uma situação imensa de irmãos nossos, reencarnados numa situação de homossexualidade, talvez atormentada, talvez caminhando para a depressão, muitas vezes identificada com suicídio, com o uso de drogas, com uma sexualidade permissiva e irresponsável. Talvez muitos sejam espíritos nessa situação, que estão vivendo uma prisão na área da sexualidade,
em função de erros muito graves cometidos no passado no desrespeito ao sentimento do outro. Mas nem toda a homossexualidade é expiatória. Emmanuel volta a isso também em Vida e Sexo. E ainda em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis, aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprios, rogam dos instrutores da vida maior que os assistem a própria internação no campo físico, em vestimenta corporal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irreversíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverarem sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Então, espíritos cultos, nobres, de certa condição, e que fazem a opção de reencarnar no outro gênero, em função da tarefa que vão desenvolver, ou como freios, movidos obviamente pelo preconceito, infelizmente pela homofobia, como sendo talvez uma forma deles inconscientemente canalizarem essa sexualidade para outras tarefas. É uma opção desses espíritos, é uma situação particular que o Emmanuel coloca. Mas Joana, em Adolescência e Vida, volta também a questão da homossexualidade não expiatória. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que na mudança de uma para a outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica punitiva. Necessidade de progresso. Precisa desenvolver outras habilidades. Sente que está na hora de trabalhar ou viver outras experiências reencarnatórias. Então faz a troca. E ao fazer a troca, nas primeiras experiências naquele gênero, pode sim ter uma orientação sexual canalizada para o mesmo gênero, sem nenhum componente punitivo ou expiatório. Me parece, minha gente, que a coisa está bem clara e bem definida sobre o fundamento da homossexualidade, seja biológica, seja espiritual. Uma questão que a gente não pode deixar de abordar, e vamos encerrar com ela, é a questão da prática sexual no homossexual. Porque aquela ideia do século passado, de que a homossexualidade era uma doença, se é uma doença, precisa ser tratada. Como se trataria a homossexualidade? Primeiro, com a abstinência sexual. Alguns autores diziam assim: tente uma relação hétero. Tente uma relação hétero. Mas viver a sua sexualidade com alguém do mesmo gênero é manter a doença. Então, o tratamento da homossexualidade enquanto doença seria a abstenção sexual. Escrevemos sobre isso, falamos sobre isso, isso permeava o movimento espírita, é o que dizíamos no nosso atendimento fraternos. E estávamos equivocados. E nós vamos ver pela própria literatura espírita que essa orientação não tem sentido. Emmanuel, em Vida e Sexo, olha só. À frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência, nos domínios do sexo e do amor, são analisados pelo mesmo elevado gabarito de justiça e misericórdia. Isso está no capítulo sobre homossexualidade. Emmanuel quer dizer que os erros que um homossexual comete na sua vida afetiva serão julgados pela lei de Deus com o mesmo peso que os heterossexuais cometem na sua vida afetiva. Ele está querendo dizer, não existe uma regra de conduta sexual para o homo e uma regra de conduta para o hétero. Porque ali está um espírito em evolução, é um ser humano. Portanto, a lei vai analisar a conduta sexual do homo com os mesmos princípios que analisa a conduta do heterossexual. Como é que a lei analisa a conduta sexual de um hétero? Respeito a si mesmo, respeito ao outro, fidelidade aos compromissos afetivos, disciplina, renúncia. São esses os princípios para o hétero? Serão esses os princípios para o homem. Respeito a si e ao próximo, compromissos assumidos. Então não há diferença.
André Luiz é ainda mais explícito. Isso está em Sexo e Destino. Olha só. As faltas cometidas pelas pessoas de psiquismo julgado anormal são examinadas no mesmo critério aplicado às culpas de pessoas tidas por normais, notando-se ainda que em muitos casos os desatinos das pessoas supostas normais são consideravelmente agravados por menos justificáveis perante acomodações e primazias que usufruem do clima estável da maioria. Porque culpabilidade é algo que tem a ver com conhecimento, intenção, atenuantes, agravantes. Ele está dizendo para a gente que às vezes um erro cometido por um hétero no campo da sexualidade pode ter uma maior culpabilidade do que o mesmo erro cometido por um homem. Exatamente porque o hétero, ele desfruta a primazia da maioria, não é? Aquele garoto que sai com muitas meninas, ele é aplaudido pela família, não é? O pai fica satisfeito, meu filho é o máximo, não é assim? Então a própria sociedade é permissiva. A relação do homem, tudo não pode, tudo é pouca vergonha, tudo é afronta da sociedade. Então André chama a atenção. Mas esquecendo a segunda parte, fixando na primeira. São julgados pelo mesmo critério aplicado às culpas. André Luiz, no mundo maior, volta ao tema. Erro lamentar é supor que só a perfeita normalidade sexual, consoante as respeitáveis convenções humanas, possa servir de templo às manifestações afetivas. Erro lamentável supor. O campo do amor é infinito em sua essência e manifestação. Insta a fugir às aberrações e aos excessos. Contudo, é imperioso reconhecer que todos os seres nasceram no universo para amar e serem amados. André Luiz escreveu isso em 1950. E a gente lê e não entende, ou não quer entender, não troca o óculos, continua vendo a vida, óculos escurecidos, embaçados. André Luiz escreveu isso aqui antes da psiquiatria e da psicologia retirarem a homossexualidade do sítio. 20 anos antes, André Luiz já vem dizer: sexualidade é algo inerente à criatura humana. Se com respeito, se com disciplina, se com continência, é algo nobre, independente da orientação sexual. Porque todos nasceram para amar e serem amados. Divaldo Franco, numa entrevista recente na TV Fundo Maior: ser homossexual, amar alguém do mesmo sexo, é um fenômeno perfeitamente normal. O conluio físico com essa pessoa é uma opção pessoal. Não consideramos tal conduta como de natureza reprochada. Quem está dizendo isso, minha gente, não é um estudiosozinho espírita de 18 anos numa aula de mocidade. Quem está dizendo isso é o maior representante do espiritismo no Brasil, que hoje tem 91 anos. É ele que está dizendo isso para a gente. Não consideramos tal atitude. Que atitude? O conúbio físico com uma pessoa do mesmo gênero. Não é anormal, não é doença, é perfeitamente normal. Se vocês quiserem ter acesso à entrevista total, está no YouTube, 14 de agosto de 2014, TV Mundo Maior. Chico Xavier, em 1971. Chico foi um profeta, né? Na entrevista no Pinga Fogo, sobre homossexualidade, olha o que o Chico vai dizer. A homossexualidade, tanto quanto a bissexualidade, como a assexualidade, são condições da alma humana. Não devem ser interpretados como fenômenos espantosos, como fenômenos atacáveis pelo ridículo da humanidade. Tanto quanto acontece com a maioria que desfruta de uma sexualidade dita normal, aqueles que são portadores de sentimentos de homossexualidade ou bissexualidade são dignos do nosso maior respeito. E acreditamos que o comportamento sexual da humanidade sofrerá no futuro revisões muito grandes. Chico falava em 71 que no futuro, o futuro chegou, gente. Nós estamos no futuro.
No futuro, esses conceitos sofreriam revisões muito grandes. E ele vai tocar aqui na palavra-chave, que é respeito. Mas a gente precisa entender um pouco essa questão do respeito. Porque muitas pessoas dizem respeitar, mas é da boca para fora. Porque o seu comportamento não condiz com o respeito sincero. Brasil, campeão mundial da homofobia. Não perde ninguém. Segundo lugar, México. Terceiro lugar, Estados Unidos. 3 vezes abaixo do Brasil. Isso baseado em dados estatísticos. Por exemplo, no Brasil, um homossexual é morto por dia, assassinado, em função da intolerância. Um homossexual por dia. 80 a 90% dos homossexuais confessam que já foram vítimas de agressão física ou psíquica. E recentemente na Bahia, a imprensa noticiou um pai que caminhava pela praia abraçado com o filho. Foram confundidos como um casal homossexual e agredidos covardemente por rapazes que passavam. E a coisa é ainda mais grave quando a exclusão se dá na própria família. Quando aqueles que deveriam ser os primeiros a acolher, a abraçar, a entender e a querer bem, muitas vezes são os primeiros a excluir, a virar as costas, a fechar as portas e a apontar os dedos. Segundo pesquisa da doutora Carmita Ábido, 30% dos homossexuais são expulsos de casa. E 70% a 80% não são aceitos pela família. São esses, segundo o estudo da Carmita, que caminham para as drogas e para o suicídio. São esses. Olha só, relaciona-se à homossexualidade a uma série de problemas. Sim, mas esses problemas se dão naqueles que são rejeitados pela família. Ou seja, aqueles que a família acolhe, insere, respeita e continua amando do mesmo jeito, a chance de caminhar para a droga, prostituição e suicídio é muito menor. Outras pessoas dizem assim: não, eu respeito, por mim tudo bem, cada um na sua. Mas quando surge a conversa com os amigos, a piadinha na conversa ordinária, ou personagem ridículo na TV, participa do anedotário, debochando como qualquer outro. Que respeito é esse? O respeito pressupõe a aceitação completa da coisa, a ver com naturalidade. A palavra respeito é a conjunção de 2 termos: re, que quer dizer de novo, e spectos, que quer dizer olhar. Respeitar é olhar de novo, é ver com outros olhos, é mudar a maneira de entender a coisa. O respeito não pode ser uma atitude de arrogância, de quem se coloca numa situação superior e diz assim: eu, heterossexual, um ser normal, respeito você, homossexual, um ser vicioso. Isso não é respeito. Respeito é colocar no mesmo nível, é ver com naturalidade, é tirar o peso disso, é não dar importância a isso. Minha gente, homossexualidade não tem nenhuma importância do ponto de vista espiritual. O importante é o que nós fazemos da nossa vida, do nosso caráter, é a nossa capacidade de criar, a nossa inteligência, o nosso amor. Os valores morais é que são importantes. Ser hétero ou homo não tem significado profundo. Respeitar é não dar importância a isso. Ver com naturalidade. Como diz a psiquiatria, uma variante normal da sexualidade. É isso que a gente tem que entender. É isso que é respeitar. E o livro dos Espíritos, concluindo a 939, cumpre não esquecer que é o Espírito quem ama, e não o corpo. E apenas como um exemplo para a reflexão final, um casal homoafetivo que está junto há 61 anos. Dor, que tem 84, John tem 91. Se conheceram na juventude. O John era professor de música, o Dor foi fazer um curso de música, se apaixonaram, começaram uma relação homoafetiva respeitosa, compromissada, juntos há 61. Vamos dar um intervalo para a hidratação
e a gente volta com um chumbo grosso de vocês.